Nós queremos compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Abra a sua Bíblia, então, na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. Capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Deixa eu me ajeitar aqui, porque eu não estou conseguindo enxergar direito. Não está fácil. Vamos lá. Acharam? Primeira Pedro, capítulo 5, verso 7, se puder botar bastante luz aqui para mim, eu agradeço. Aí. Então, meus amados, conforme a gente falou no culto desta manhã, de avivamento espiritual, que nós estávamos propícios a trazer uma mensagem sobre ansiedade. Então, nós queremos compartilhar essa palavra, que é tão necessária na conjuntura dos nossos dias. Vamos ficar de pé em louvor à Bíblia para ler o texto bíblico e depois vamos orar e comentar então esse texto bíblico. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Gostaria que vocês lessem agora na versão de vocês. Oremos mais uma vez. Nosso Deus, nós estamos mais uma vez com este desafio de comentar esse texto bíblico da Tua Palavra. Ó Deus, explicar a Tua Palavra ao Teu povo, aplicar a Tua Palavra ao Teu povo. Precisamos tanto, Senhor, de capacitação. Deus, mais uma vez eu declaro diante da igreja, diante da Tua presença, a minha total dependência do Senhor. Deus, eu não quero falar com sabedoria humana, mas sim, ó Deus, no poder do Teu Espírito Santo, para que a Tua Palavra, então, ela possa prosperar, ó Deus, e cumprir o que lhe apraz, cumprir o Teu propósito nesta noite. Abra o entendimento do Teu povo aqui, para que possa compreender a Tua Palavra. Deus, aqueles que nos ouvem também nas redes sociais da igreja, ilumina-os para que possam entender a Tua Palavra nesta noite. Assim, Pai, o Teu nome seja conhecido e exaltado. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode assentar. Bem, meus irmãos, quando a gente fala sobre ansiedade, certamente há sempre uma curiosidade sobre essa temática, tendo em vista que praticamente todos nós temos momentos de ansiedade. E daí que nós precisamos então entender o que a Bíblia fala sobre essa questão, para que a gente possa saber lidar com essas ocasiões onde ficamos ansiosos. E como então, aos olhos de Deus, na visão de Deus, eu e você saber lidar com essa questão e não sofrer com essa questão e não trazer para nós doenças psicossomáticas que nos fazem sofrer e nos fazem ter uma vida de limitação. E então, meus irmãos, o tema ansiedade é muito extensivo.
E eu quero apenas passar algumas coisas para vocês bem práticas, para que vocês possam ter uma clareza para aplicar isso para o bem-estar de cada um aqui. E a primeira questão aqui é trazer para vocês uma definição mais clara sobre ansiedade. Então, nos estudos psicológicos, nós vamos entender que a ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhada de comportamento nervoso. É o sentimento desagradável de terror por eventos antecipados, tal como a sensação de morte iminente. É um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, tensão ou desconforto antecipado, de perigo ou algo desconhecido, a expectativa de uma futura ameaça. É um sentimento de inquietação e preocupação. Há situações apenas subjetivamente vista como ameaçadora. Então, de forma mais sucinta, a ansiedade ela vai ocorrer quando eu e você temos desafios futuros, desafios de circunstâncias difíceis na nossa vida. E aquilo, embora você ainda não chegou aquele momento para tratar aquela questão, para resolver aquela questão, mas você já começa a sofrer antecipadamente. E quando isso fica mais grave em você, aí começa a acontecer os transtornos. É o que a gente fala dos diversos transtornos da ansiedade. Por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, que significa preocupação excessiva e análise minuciosa de cada ponto ou situação. Então isso se chama transtorno de ansiedade generalizada, aquela preocupação excessiva, além daquilo que é normal. O transtorno obsessivo compulsivo, chamado TOC, que são aqueles pensamentos obsessivos e medo irracionais que levam a atitudes compulsivas. Transtorno de ansiedade social, aquelas preocupações e medos com situações sociais comuns. O transtorno de ansiedade da síndrome do pânico, muito atuante na nossa sociedade hoje, que são aquelas crises intensas de medo, mal-estar generalizado. E, em quinto lugar, dos mais comuns transtornos de ansiedade, agorafobia, que é aquele medo de situações e lugares que possam causar impotência, constrangimento ou aprisionamento. Às vezes, numa sala de aula, o professor chama você para ir lá na frente, uma palestra que você precisa fazer, uma entrevista que você precisa fazer, etc. O fato é que nós vamos perceber que a ansiedade, né, nesses variados aspectos dela, ela vai causar para mim e para você, quando a gente absorve isso, quando a gente não consegue lidar com isso, ela vai gerar uma série de males psicossomáticos, que são aquelas doenças psicológicas que afetam o corpo físico, tais como tensão muscular. Se você vê uma pessoa, quando ela está ansiosa, e aquela ansiedade é uma ansiedade nociva, vai ter uma evidência em algumas pessoas de uma tensão muscular muito forte, de tal forma que ela fica como que se tivesse com dor intensas, ou torta, etc. Fadiga, problemas de concentração, medo,
alterações no sono, nervosismo à flor da pele. Já viu essas pessoas? Coração acelerado, boca seca, tontura, perfeccionismo, problemas digestivos e daí por diante. Então, esse aqui são as evidências mais comuns que trazem para o nosso corpo físico, e por isso nós vamos ficar limitados, e por isso nós vamos sofrer, etc. Os tratamentos seculares mais comuns para essas questões são as terapias cognitivas, comportamentais, as psicoterapias e a psicanálise, atividades físicas, porque liberam a serotonina, aquele hormônio do prazer, alimentação saudável e, em alguns casos, acompanhado de remédios antidepressivos, etc. Então, meus irmãos, nós percebemos que ansiedade é uma questão que precisa, então, ser tratada. E nós, como povo de Deus, nós vamos descobrir, então, que na palavra de Deus, homens de Deus, servos de Deus, passaram por momentos de ansiedade, momentos de situações futuras e que estavam trazendo para a vida deles essas apreensões. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos observar para a Bíblia e nós vamos ver como que o Espírito Santo conduziu esse processo na vida de homens e mulheres de Deus nas Escrituras Sagradas. E então, esse texto que eu li para vocês, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Amados, se nós observarmos então o fundo histórico dessa carta, o momento social que aquele povo estava vivendo, o apóstolo Pedro escreveu essa carta para as igrejas da Ásia Menor, igrejas que foram fundadas nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Pedro escreve essa carta aqui, foi aproximadamente no ano 64, depois de Cristo. A igreja deveria ter aí uns 35 anos de existência. Era uma igreja relativamente nova, o evangelho estava expandindo em todo o mundo antigo. E aí, meus irmãos, aqueles irmãos ali estavam passando por ansiedades. E por que que eles estavam passando por ansiedades? Por esses processos aqui que eu citei para vocês. Porque naqueles dias estava havendo a primeira grande perseguição de âmbito do mundo antigo todo, promovido pelo Império Romano, pelo imperador Nero. E por que que o imperador Nero fez aquela perseguição com o seu exército, as suas autoridades, a igreja de Deus naqueles dias? Porque ele mesmo, segundo os historiadores, incendiou Roma, desejando fazer uma cidade mais moderna. E ele então colocou a culpa nos cristãos. E então houve uma perseguição generalizada em todo o Império Romano antigo, aos cristãos. Os historiadores vão falar que os crentes viviam naquela apreensão, naquele medo, naquele receio de serem presos. E muitos estavam sendo presos. E muitos irmãos estavam sendo martirizados. E sofrendo um martírio cruel, como por exemplo, muitos eram presos, amarrados em estacas, e eram cingidos com pinche e incendiados no jardim de Nero, nas noites de lua clara com os seus súditos. E outros eram lançados a feras, etc. Então vocês percebam o fundo histórico desta carta, a situação social que eles estavam vivendo como igreja naqueles dias era uma situação difícil.
Por exemplo, se formos trazer isso para nós hoje, nós estamos aqui, pense que eu e você estamos aqui, saiu um decreto do governo federal, ou estadual, ou municipal, que prendam os crentes, e que lancem na prisão os crentes, e que açoitem os crentes para negar a fé. Você teria coragem de estar aqui hoje, celebrando a Deus? Certamente que a maioria não teria essa coragem de estar aqui, mas estaríamos apreensivos, com aquela tensão de que a qualquer momento poderíamos ser presos e sermos lançados numa prisão e sermos açoitados para negar a fé em Jesus. Amados, o contexto deles aqui era muito pior, porque o contexto deles aqui, eles estavam sendo acusados mesmo de serem os autores que incendiaram grande parte da cidade de Roma antiga. E o contexto deles era exatamente isso aí. Aí você pega e você vai observar por que o apóstolo Pedro, nessa carta, fala sobre sofrimento. E ele dá então orientações, ele fala sobre o céu, ele fala sobre as promessas de Deus. Ele dá recomendações de incentivo, de ânimo para aqueles crentes, porque era difícil ser crente naqueles dias, gente. Como que era difícil ser crente naqueles dias. Hoje é muito fácil sermos crentes. É tão fácil ser crente hoje, que muitos não valorizam a fé cristã, não valorizam a salvação. Muitos não se esforçam para agradar a Deus, para viver uma vida onde Deus possa olhar e possa se agradar. Como o salmista falou, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Então, meus irmãos, o apóstolo Pedro, então, ele vai chegar aqui nesse capítulo 5, e aí ele vai tratar dessa questão da ansiedade. E nós vamos então, meus irmãos, aprender com o apóstolo Pedro o que ele orienta. Nós hoje temos esses tratamentos que eu já citei aqui, mas só que a Bíblia, a palavra de Deus, vai apresentar ferramentas eficazes para que eu e você, ao passarmos por esses momentos, nós saibamos lidar com esses momentos e superemos. Amém? Bem, em consequência da queda adâmica, eu e você estamos sujeitos a estarmos ansiosos. Não tem jeito. Todos nós, por mais saudáveis que sejamos, mas pela nossa natureza, que ainda é pecaminosa, eu e você, de acordo com circunstâncias que nós temos que encarar, nós podemos ficar ansiosos e isso pode trazer males para o nosso psicológico, para o nosso corpo físico. Então, o apóstolo Pedro, depois de ele dar várias orientações de incentivo, de encorajamento para aqueles irmãos ali, naquele tempo de dor, de preocupação, ele chega na questão da ansiedade. E aí ele vai apresentar duas verdades básicas para que aqueles irmãos que estavam vivendo uma situação terrível pudessem então lidar com aquela tensão, com aquela preocupação, com aquele anseio, aquele medo, aquele receio de serem presos, de serem martirizados, etc. E então, irmãos, a primeira verdade que eu encontro aqui, que o apóstolo Pedro dá para aqueles irmãos vencerem a ansiedade, é a parte A do versículo, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Vamos ler juntos? Vamos lá? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Mais uma vez, vocês? Então nós vemos aqui uma verdade aqui. Qual é a verdade que eu vejo aqui, irmãos? Que eu e você podemos vencer a ansiedade em orações diante de Deus.
nós podemos vencer, e nós vencemos a ansiedade, se nós lançarmos essas circunstâncias, aquilo que está nos ocasionando mal, nós apresentarmos isso pela oração diante de Deus. E ele fala, lançando sobre ele todo aquele problema diante de Deus. E aí, gente, por que ele faz isso? Por que o apóstolo Pedro manda que aquela igreja que estava sendo perseguida colocasse aquela situação diante de Deus em oração, lançando sobre ele, orando, falando com Deus, clamando a Deus: Deus, socorre-nos, Deus nos ajuda. E por que o apóstolo Pedro, meu irmão, manda que aqueles irmãos colocassem aquilo diante dele? Dele quem, irmãos? Dele, do Senhor Jesus. E por que, meus irmãos, que o apóstolo Pedro tinha aquela confiança no Senhor Jesus? Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele venceu por nós. O Senhor Jesus venceu toda a maldição por nossas vidas. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele enfrentou a própria morte. E ele venceu a própria morte. Ele enfrentou o pecado, ele venceu o pecado. Ele enfrentou a oposição do diabo e o diabo não derrotou ele. E ele então levou na cruz a nossa ansiedade. Ele levou na cruz as nossas batalhas, toda a nossa maldição, todo o nosso pecado. Ele sepultou na carne dele na cruz. E ali, meus irmãos, ele efetua uma redenção eterna. Ali ele efetua uma libertação para aquele que crê nele, de todo mal, de toda obra diabólica e maligna. Porque ele venceu o diabo. Hebreus 2,14, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, o diabo. Colossenses, capítulo 2, 18 a 20, ele despojou os principados e as potestades, e os expôs à vergonha, triunfando deles na cruz. Então, meus irmãos, na cruz você vence. Olhando para Jesus, nós vencemos. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós vamos ter alívio, nós vamos ter refrigério, nós vamos ter visitação de Deus, e Deus vai entrar na tua vida, e Deus vai te fortalecer. E você vai ser sustentado por Deus, e Ele vai te abençoar. Você vai enfrentar aquela situação, porque Deus é contigo, Deus está na frente, o Senhor é Deus. Então, o apóstolo Pedro, ele fala para aqueles irmãos: olha, coloque essa perseguição, coloque essa luta de vocês diante dele, coloque tudo diante dele. E até mesmo, se vocês tiverem que morrer, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5:8, falando então sobre a morte física, ele fala, preferindo deixar esse corpo e habitar com o Senhor, porque é incomparavelmente melhor. A morte física é uma promoção para o crente, mas para que o crente, se for necessário ter que passar por um martírio, ele tem que ter essa visão, porque se ele não tiver essa visão, ele não vai estar preparado. E nessa visão, nesse entendimento, ele vai receber a graça de Deus para encarar a cova dos leões, para encarar a fornalha ardente, para atravessar o Mar Vermelho, para atravessar o Rio Jordão. Amém, gente? Então o apóstolo Pedro coloca orientações práticas para que aqueles irmãos possam vencer aquela ansiedade.
Robert Murray McShane, que foi um pastor escocês, que viveu apenas 29 anos no século XVI, ele disse assim: transforme a Bíblia em oração. Transforme a Bíblia em oração. Amados, nós precisamos então olhar para Jesus, porque nele a gente vence a ansiedade. Porque Jesus agora nos dá a vitória. E a palavra dele é verdadeira, a palavra dele traz refrigério, a palavra dele é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Então, ore, meu irmão, a palavra, clame a Deus, a Bíblia, as promessas de Deus, transforme a Bíblia em oração, no seu quarto secreto, e vai vir a ansiedade, e do mesmo jeito que ela vier, ela vai ser derrotada na minha vida e na sua vida. George Miller, o famoso pastor também, inglês, que sustentou orfanatos, que foi uma bênção, ele disse assim: viva em espírito de oração, oro enquanto ando, quando me deito e quando me levanto, e as respostas estão sempre chegando. Entenderam, gente? Lançando o quê? Sobre ele toda a vossa ansiedade. Você tem lançado isso aí diante de Deus? Sinceramente, você tem lançado essa preocupação diante de Deus ou não? Ou você tem se esquecido de lançar isso que está te preocupando diante de Deus? Filipenses 4, 6, 7. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus pela oração e súplica e ações de graças. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Gente, que palavra maravilhosa! Lançar, colocar diante dele em orações a preocupação, a ansiedade. Coloque isso, apresente isso. O salmista vai falar a mesma coisa. No Salmo 55, verso 22, ele vai falar o seguinte, Salmo 55, versículo 22, lança o teu cuidado ao Senhor, lança o teu cuidado ao Senhor, e o que vai acontecer? E Ele o que? Te susterá, e não permitirá o que? Que o justo seja abalado. Se você lançar o teu cuidado, se você lançar a tua preocupação diante do Senhor, Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar, você não vai ser abalado não, você não vai ficar perturbado não. Não vai ficar perturbado, não vai ficar estéril não. Não vai ficar louco não. Porque Ele não vai deixar que o justo seja abalado. Amém, gente? O Salmo 32, o salmista diz assim, clamei a Deus e Ele me sarou. Clamei a Deus e Ele me sarou. Gente, é isso, é lançar, é clamar, é colocar a ansiedade diante de Deus. É perseverar na oração, é não cessar de orar. É lutar com Deus como Jacó lutou com Deus a noite toda. E ele venceu. E vai acontecer comigo e com você, se você lutar, se você estiver sempre ali, diante de Deus, clamando, colocando essa batalha, essa preocupação, isso que está te trazendo receio, se você lutar com Deus, você vai ter a vitória, porque a vitória foi dada em Cristo Jesus para mim e para você. Aleluia! Salmo 34, versículo 6, diz assim, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. Aleluia!
Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas... A minha luta, a tua luta. Ele está ouvindo, e Ele é o Deus que livra, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que faz maravilha, Ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus eterno. Ele continua atuando, Ele é maravilhoso. Verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Verso 8, provai então e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que põe a sua confiança no Senhor. Amém, gente? É a segunda verdade, para a gente vencer a ansiedade. O que é que diz a parte final do versículo, gente? A parte B. De novo. Então, aí o apóstolo Pedro completa a orientação para eles. Olha, lancem diante dele, porque ele já nos deu a vitória, e nele vocês vão vencer. Agora, saiba de uma coisa, ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Gente, e quem é que tem cuidado de mim e de você? O texto aqui está falando sobre Deus. Está falando sobre o Deus Altíssimo, está falando sobre o Deus verdadeiro. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e passa correndo, não vê o que realmente os escritores inspirados pelo Espírito Santo estão falando. Mas ele está falando aqui que é o Deus que nos criou, que criou todas as coisas, o Deus Altíssimo é o Elion. Está falando para aquela igreja perseguida, olha, o Deus Criador, Ele tem cuidado de vocês, tranquilizem-se, fiquem calmos, porque Ele está no controle, Ele governa todas as coisas, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus misericordioso, esse é o Deus que você serve, gente. Às vezes, o que está faltando é uma visão melhor de Deus. Para muitos que professam a fé cristã, mas que não têm uma vida cristã saudável, de superação, de frutos, de alegria no Espírito Santo, porque não tem uma visão clara de quem é Deus, não tem um entendimento do que a Bíblia fala sobre o Deus Criador, gente. O Deus Criador não é um ser distante, não é um ser que está surdo, não é um ser que é uma força de uma energia, não, mas o Deus, irmãos, Criador de tudo, é um Deus presente. Ele é o Deus presente, Ele é onipresente. Entenderam? Esse Deus que você e eu fomos criados, Ele governa tudo, Ele sabe de tudo, Ele percrustra o seu coração, Ele sonda o teu coração, Ele sabe tudo que você está sentindo, Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece você muito melhor do que você mesmo, e Ele, o apóstolo Pedro, está falando aqui, de forma clara, que esse Deus, Ele tem cuidado de você. Aleluia! Por isso o Salmo 121 vai falar, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não cochilará. Amém, gente? Ele não dorme, Ele é o Deus que nos guarda, Ele não vai deixar vacilar o teu pé. Agora, temos a nossa parte a fazer. Qual é a nossa parte, gente? É crer. Oração é você crer. Quando você não ora, você não crê. Quando você ora, é porque você crê. Então, nós precisamos clarear o nosso entendimento referente ao Deus que a gente serve. Porque esse pode ser uma questão, um problema, que talvez você não esteja superando bem. Alguns momentos de ansiedade, porque está faltando aí uma visibilidade de quem é Deus. Entenderam? Está faltando talvez essa visibilidade, e aí é necessário você estudar mais a Bíblia, estudar a teologia sistemática, a doutrina de Deus, os atributos de Deus, as características da essência do Deus pessoal, do Deus que é Espírito.
E aí você vai ficar impressionado com esse Deus. E aí você vai ter alívio. E aí você vai realmente desfrutar dele na tua vida. E vai ver que ele é verdadeiro, que ele é maravilhoso. George Miller, novamente ele fala assim, o começo da ansiedade, presta atenção, o começo da ansiedade é o fim da fé. O começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da verdadeira fé, o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Que verdade de George Miller. O começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade, ou seja, quando eu entendo quem é Deus, quando eu creio no amor dele para comigo. E o apóstolo Paulo vai falar isso de forma muito clara, porque Deus, no capítulo 5, verso 8 de Romanos, porque Deus provou o seu amor para conosco. Cristo morreu na cruz, sendo nós pecadores. Gente, Deus provou que te ama. Provou como que te ama? Qual foi a prova do amor dele que ele te ama? Ele deu o que ele tinha de melhor. Ele deu o próprio filho dele para morrer por você e por mim na cruz. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando que Deus provou que nos ama. E ele nos ama mesmo, irmãos. Porque nós éramos inimigos de Deus, mas ele deu o filho dele por amor de você, para te dar vitória, para te dar libertação, para te dar vitória sobre a ansiedade, sobre a preocupação excessiva. Calma, entrega tudo diante do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará por ti, diz a palavra de Deus. Salmo 37, 7. Descansa no Senhor, espera nele, descanse nos braços do Senhor. Salmo 4, 8, em paz eu me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Salmo 3, verso 5, eu me deitei e dormi e acordei, porque só tu, Senhor, me sustenta. Então, gente, Deus é maravilhoso, ele está cuidando de mim e de você, ele está cuidando de nós. Creia nisso, acalma teu coração. William Gouge, ele disse, o poder de Deus é a melhor guarda, a escolta mais segura e o castelo mais inabalável que qualquer pessoa pode ter. Isso é profundo. O poder de Deus é a melhor guarda, a escolta mais segura, viu, Gustavo? A escolta mais segura, o poder de Deus. O castelo mais inabalável que qualquer pessoa pode ter. E aí eu lembro, quando eu vejo esse escrito aqui, desse pastor, aí eu lembro do Salmo 33, que vai falar assim, o rei não se salva pela grandeza do seu exército, nem um homem valente se livra na sua muita força. Meus irmãos, não tem jeito. Se o Senhor não guardar a cidade, o Salmo 127, em vão vigia os sentinelas. Entenderam? É Ele quem nos guarda. É Ele quem cuida de mim e de você. Samuel Rutherford, ele disse, a minha fé não tem leito em que possa dormir, a não ser na onipotência do Deus eterno. Amados, coloque essa preocupação aí, na onipotência do Deus eterno. Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem poder, Ele pode todas as coisas. Entenderam? Então coloque isso diante do Senhor. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo.
Mas o que acontece? Mas o Senhor os livra não é de algumas não, irmãos. A promessa é que Ele nos livra de todas. Amém? O Salmo 46, então, eu termino essa mensagem: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Aleluia!